Olá, pessoal! Estamos ao vivo, isso mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e também gravando aí o nosso podcast, falando no nosso segundo dia sobre café, oração e planejamento. Olha, já está aumentando aí o número de gente crescendo. Gente, ontem eu não fiz, mas hoje eu já estou pedindo para vocês fazerem. Encaminhem para pelo menos aí umas 10 pessoas aí essa nossa série de falas, de ministrações, né, de aconselhamento, planejamento, de tudo aqui. Então encaminhe aí para pelo menos umas 10 pessoas, né, que você sabe, são 5h31 da manhã, gente. 5h31 da manhã e já tem uma galera junto conosco. Lembrando que nós vamos sempre estar colocando depois no YouTube. Oh, não pode falar, agora já falei. Que às vezes eles cancelam aqui a gente o negócio, né? Então, acontece, sabe? Se a gente falar o nome de uma plataforma aqui diferente, eles vão lá e corta. Espero que não corte agora, tá? Instagram não corta nós, não. Mas a gente sempre vai deixar depois, lá naquela plataforma, começa com U e termina com Tube, né? Então a gente vai sempre deixar lá, porque para você poder ver quantas vezes você quiser. Bom, já tive alguns retornos muito legais de ontem. Poxa, eu fiquei surpreendido com o número de pessoas que estiveram conosco ontem, aonde nós já fizemos uma afirmação muito legal, né? Que é: saiba onde está e quem você é. Mas hoje eu quero fazer para vocês uma pergunta, ok? Ontem nós fizemos aí algumas afirmações e hoje eu quero fazer para você uma pergunta. Onde você quer chegar? Isso mesmo. Onde você quer chegar? Se você sabe aonde você está e quem você é, depois você procura aí na outra plataforma o vídeo para você assistir. Eu quero perguntar para você hoje aonde você quer chegar. Rodrigo, por que isso é importante para mim? Né? E por que é legal? Eu vou até inverter o que geralmente eu tenho feito. No final das lives, eu tenho passado uma leitura para que vocês possam fazer, né? Um livro que você possa adquirir. E eu ganhei ontem, e na verdade eu ganhei no dia 31, no último dia do ano, uma leitura, e eu já comecei a fazer essa leitura de uma pessoa que começou a sua jornada há um tempo e escreveu um livro, né, que é a Rafaela dos Santos. Está aqui o livrinho dela, muito legal, né, Entre Lágrimas e Rejeições. E eu quero até ler um trechinho. A gente já pegou isso como prática, né, de que a gente pegar e ler um trechinho do que eu quero passar para vocês. Ela conta a história dela e tem algo muito legal que ela fala com os filhos, que eu acho legal, e depois chego aonde eu quero chegar aqui com vocês para nosso tempo de hoje. Ela fala o seguinte: que possamos sempre ter um diálogo com nossos filhos e estarmos atentos com seus comportamentos, pois eles podem revelar coisas que ainda não sabemos. Aí ele segue: vamos aprender a dividir nossas prioridades como urgentes, importantes e circunstanciais. Saber essa diferença entre eles será vital para que o nosso tempo seja mais proveitoso. Depois ela segue aqui, adquira o livro com ela. Já coloquei aí nos stories, né, do Instagram aqui, já hoje já coloquei nos stories do Instagram, aí o arroba dela, aí você pode ver depois no meu story aí do Instagram. E por que eu trouxe esse trecho dela aqui e inverti, né, o que a gente já tem feito, que é dar a dica no final? Porque ela fala da importância da gente dividir o nosso tempo. E por que é importante dividir o nosso tempo? Para que nós possamos ter foco. E é isso que eu quero falar um pouco com vocês sobre a resposta dessa pergunta: aonde você quer chegar?
O problema não é você querer chegar a algum lugar, sabe? A grande questão é se você vai fazer de tudo para chegar a esse lugar. Porque você querer chegar em algum lugar ou querer fazer alguma coisa, isso não é problema, gente. Então um monte de gente quer fazer um monte de coisa. A grande questão é o que você vai fazer para isso, sabe? Se você está disposto realmente a isso. Eu gosto disso, dessa perspectiva, porque querer é uma coisa. Agora, fazer, realizar é outra totalmente diferente. Então, quando eu faço essa pergunta para você, aonde você quer chegar, está implícita uma outra pergunta. O que você está disposto a fazer para isso? O que você está disposto a fazer para chegar aonde você quer chegar, seja em um lugar mesmo, seja um ambiente, enfim, o que você está disposto a fazer sobre isso? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto muito de um lugar real, né? De um lugar real. Hoje estamos em 2022, desde 2000, isso mesmo, desde 2000 eu quis ir a Israel, o país, né? E aí é tão interessante porque, apesar de querer ir para Israel em 2000, eu só fui, de fato, me movimentar para isso em 2014. Então, preste muita atenção. Eu sempre quis ir para Israel. Mas eu fui começar a me movimentar, ou seja, ir na agência de viagem, ver valores, só em 2014. Agora, sabe quando eu fui para Israel? 2015. Um ano depois de eu começar a movimentar. Porque antes eu ficava sempre naquele campo. Eu quero ir. Eu gostaria de ir. Eu gostaria de estar indo. Ok. Enquanto você quer ir, isso é um sonho. Sonho é legal, gente. Não entenda mal. Sonho é muito bom. Quando você sonha, você está começando a projetar coisas. Mas o que vai fazer com que as coisas se realizem é quando você tem metas. É quando você coloca os sonhos da cabeça no papel. Aí sim. E aí realmente depois a gente fez um plano, um planejamento e consegui estabelecer isso. Você tem que saber, né, que se você sabe onde está, você consegue saber para onde ir. Não vou voltar a falar o que eu disse ontem, né? Depois você procura aí na outra plataforma lá, que começa com U e termina com Tube, né? Depois você procura lá e você vai ver o que nós falamos ontem. Mas se você sabe onde você está, você consegue projetar para onde você está indo. Você consegue saber para onde ir. E vou seguir esse exemplo aqui da viagem de Israel, para vocês entenderem. Poderia dar tantos outros exemplos, mas vou seguir esse aqui que eu acho interessante. Quando eu fui fazer essa viagem, ela tinha um valor, e alto, né? Um valor aí realmente na casa dos 4 dígitos, né? Bem na verdade, dos 5. Dos 5. E aí, quando a gente foi entrar para poder fazer essa viagem, como era um valor muito alto e eu não disponibilizava desse valor, dessa quantia em mãos total, o que eu fiz? Um plano para que eu pudesse parcelar e pagar esse valor, que já era um valor também alto, né, de 4 dígitos, mas que era bem menor do que o montante total. Então, assim fiz. E foi interessante porque eu fiz um planejamento para poder pagar a viagem depois que eu retornasse. Mas o planejamento foi tão bom, e claro, algumas coisas começam a acontecer ao longo da jornada, porque você tem que entender o seguinte: a sorte favorece a quem trabalha. Eu vou repetir aqui para você. E as pessoas falam assim: você acredita em sorte? Vou dar essa frase de novo. A sorte favorece a quem trabalha. Se você trabalha, filhão, você tem sorte. Se você trabalha, filhona, pode ter certeza que a sorte vai bater na sua porta. E nem vocês estão aqui, ó, segundo dia do ano, 5h40 da manhã,
tá aqui dezenas de pessoas já acompanhando. Aí um dia vão falar assim, você teve sorte. Não, teve mesmo. Mas ninguém viu você acordando agora, né, 5h40, 5 horas, 5h30 da manhã, né, buscando aprender, buscando novas perspectivas. E é isso que eu falo com vocês. A gente tem que compreender muito bem sobre isso, né, de que quando você quer um objetivo, mas você traça um plano, um projeto para isso, aí fica fácil. E aí foi interessante que eu fiz um planejamento, mas algumas coisas aconteceram, a sorte favoreceu, né? E eu consegui pagar a viagem antes de ir. Então, quando eu fui fazer a viagem, já estava tudo pago, ainda levei uns dólares lá para trocar em shekel em Israel. E foi muito engraçado, porque eu comprei presentes para toda a minha equipe, todos da minha equipe, na época eram mais de 100 pessoas, todos da minha equipe, parentes, né? Comprei ele também, porque realmente o planejamento ele foi tão bom que superou expectativas. Então, se você sabe onde está, você consegue saber para onde ir e você pode ser surpreendido. É isso que você tem que entender. Eu gosto de uma frase que não é minha, ela fala de milhas, mas eu transformei para a questão brasileira de metros e quilômetros, que fala o seguinte: o caminho de 1 metro e a jornada de quilômetros começam do mesmo jeito, com o primeiro passo. Vou repetir. O caminho de 1 metro e a jornada de quilômetros começam do mesmo jeito, com o primeiro passo. Não importa a distância, se você vai caminhar 1 metro ou se você vai fazer uma jornada de quilômetros, todo mundo começa do mesmo jeito, com o primeiro passo. Agora, qual é a diferença? A insistência. Tem gente que faz ali 1 metrinho, cansei, já era. E outras pessoas, não, vamos lá, vamos seguir. É claro que também tem algo que é muito interessante a gente falar, mas é um tema que eu vou tratar mais para frente, que é sobre preparação. Não vou falar aqui hoje, já está ali programado para mim poder falar com vocês. É claro que a preparação conta, né, para você estar indo para um ambiente, né, seja ele físico, seja ele imaterial, como uma conquista, né? A preparação é sempre importante, mas eu vou ter um tempo melhor para poder falar com vocês sobre isso um pouco mais para frente. Mas eu quero que você possa entender que todo mundo começa do mesmo jeito. Todo mundo. E a grande diferença realmente é se você insiste nisso. Como eu disse, não vai ser sempre que eu vou estar dando um texto bíblico aqui para vocês. Mas já dei ontem, hoje também tem um outro que eu gosto muito, eu gosto demais desse texto. E exemplifica muito essa questão de nós sabermos aonde nós queremos chegar. Em Gênesis 12:1, fala uma coisa. Ora, disse o Senhor a Abraão, no caso não Abraão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deixa eu destrinchar isso aqui para você, porque isso aqui tem verdades muito legais. Quando o Senhor fala com Abrão, aqui ele ainda não era Abraão, você já conhece um pouquinho da história, né? O nome dele é mudado ao longo da jornada. Escute isso. Ele ainda não tinha terminado a jornada dele, mas ao longo da jornada algumas coisas acontecem e o nome dele é mudado. Quando o Senhor fala com Abrão, ele fala o seguinte: sai. Ele não dá uma opção para Abrão. Ele não fala, se você sair, ou quando você sair. Não, Deus fala o seguinte: sai, é uma ordem. Ele dá uma ordem. Sai da tua terra. Mais uma vez eu falo com vocês, aguinha, não sou muito chegado em café, então eu tomo água. Não sei cappuccino eu tomo. Mas estamos aí com o nosso cafezinho também tranquilo. Então ele fala, sai da tua terra. É uma ordenança. E ele fala, sai também da tua parentela e da casa do teu pai. O que significa isso? Romper vínculos. Preste atenção. Romper vínculos. Então ele recebe uma ordenança e ele tem que romper vínculos. Gente, dificilmente você vai chegar em um novo lugar
se manter a mesma mentalidade do antigo. Vou repetir. Dificilmente você vai chegar em um novo lugar se você manter a mentalidade do antigo. Não tem como. Não tem como. É muito difícil. Você vai sendo transformado ao longo da sua jornada. Entenda isso. A jornada vai te transformando. E à medida que você vai seguindo essa jornada e você vai sendo transformado, aí você vai ganhando novas perspectivas, novos horizontes. Aí você consegue chegar num novo lugar. É muito difícil. Raras são as vezes que alguém com uma mentalidade antiga chega em um novo lugar. É muito raro, muito raro. Geralmente a pessoa ela é transformada na jornada, durante a jornada, para poder chegar num novo lugar. No lugar antigo, ela projeta o final. Lindo, mas dificilmente chega com o mesmo pensamento da onde foi projetado. Então, aí tem uma outra coisa que fala. E vai para a terra que te mostrarei. Olha isso! Isso é muito legal. Deus dá uma ordem. Sai. Rompa vínculos. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não mostrou. Ai, isso é muito legal de falar com você. Ele dá uma ordem. Ele fala que é para romper vínculos. Mas não mostra o lugar. Ele fala o seguinte: eu vou te mostrar. Mas primeiro sai. Rompa vínculos. E aí eu vou te mostrar. E aí tem uma série de conjecturas, né? Eu também sou professor de história e a gente sempre costuma brincar, né, no nosso meio que não existe se em história. Ou seja, não existe esse... Ah, e se tivesse... Não existe se em história. Existem fatos, existem questões concretas, então a gente não pode... Ah, e talvez... Não existe se em história. Mas eu gosto de conjecturar algumas coisas, né? E é muito legal a gente parar para pensar nessa história aqui, né? Nessa perspectiva da onde você quer chegar. Você sabe que Abrão não tinha um lugar, mas ele tinha um ideal. Vou voltar a falar isso com você. Ele não tinha um lugar, mas ele tinha um ideal. Ou seja, Deus deu uma ordenança, pediu para ele sair. Ele falou para Abraão, no caso, Abrão, romper vínculos e falou, vai para o lugar que eu te mostrarei, mas não mostrou o lugar. Ele não tinha o lugar, ele não sabia o lugar, mas ele tinha um ideal. Eu vou para um lugar aonde o Senhor vai me mostrar. Então primeiro eu preciso tomar uma atitude e ao longo da minha jornada eu vou saber para onde eu vou. Mas ele tinha um ideal, ele não sabia o lugar geográfico, mas ele tinha um ideal a alcançar. É isso que a gente tem que entender. Quando eu falo de aonde você quer chegar, nem sempre é um lugar geográfico, mas é um ideal. É um lugar onde você quer chegar, uma conquista que você quer ter, né? Seguindo, por exemplo, essa questão da viagem, né? Daqui a pouco eu vou usar um outro exemplo, mas eu gostei desse exemplo da viagem, que é muito legal. Eu conheço muitas pessoas que, como eu, falam assim, eu quero ir para Israel, tal. Aí eu faço uma pergunta básica para todo mundo. Assim, beleza, você quer ir para Israel? Eu falei assim, quero. Você já tem passaporte? 90%, que 90%? Eu falo com você que mais de 98% das pessoas com quem eu faço essa pergunta, ou seja, ela quer ir para um lugar, ela tem um ideal, mas ela não faz nada para isso. Mais de 90%, eu falo que 98% das pessoas que vêm falar comigo, eu quero ir para Israel um dia, 98% não tem passaporte. Aí eu brinco com as pessoas quando eu falo isso, né? Se você ganhar uma viagem para Israel hoje, alguém chegava assim, eu vou pagar para você a viagem de Israel. Você não pode. Porque o básico que é necessário para você fazer isso, você não tem. Então, quando a gente fala dessa questão, dessa jornada que precisa ser seguida, você também tem que saber que você tem que insistir em prosseguir. Se você quer viajar, tira o passaporte. Você pode não ter o dinheiro para viagem, tá? Que é um montante muito alto. Mas, pelo menos a permissão, que é o passaporte, você tem que ter, sabe? Isso é importante. Tem pessoas que querem ter um carro. Poxa, eu acho isso lindo.
Isso é fantástico. Você já tirou a carteira de habilitação de motorista? De condução? Não. Então, de que adianta você ter o carro? Você pode até ter. Eu conheço pessoas que têm carro na garagem, mas não dirige. Quem dirige é os outros. O carro é dela, mas quem dirige é os outros. Que adianta? Às vezes o carro fica parado porque pessoas que poderiam dirigir para ela não pode. E o carro tá lá, é porque é dela, tá lá, ela pagou, mas ela não tem habilitação. Que adianta? Entende? Então é preciso insistir em prosseguir. Você tem que ter essa ideia, mas, como eu disse, depois mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre preparação. Vai ser bem, na verdade, o tema de amanhã que a gente vai estar falando, aí eu vou destrinchar um pouco mais. Mas, voltando nessa questão de Abrão, né, então ele tinha um ideal. Você tem um ideal que você persiga? De verdade? De verdade, você tem um ideal que você fala assim, caramba, eu vou conseguir. Tem uma palavra que a gente usa muito na psicanálise, na psicologia, que é tesão. Isso ficou muito na questão da questão sexual, né? De você ter uma atração para uma pessoa, tesão para uma pessoa. Mas bem na verdade, isso, além da conotação sexual, fala de desejo, fala de anseio. Lógico que a maioria das pessoas usa mais para a questão sexual, mas tem a ver com você desejar algo intensamente, a ponto que esse desejo, né, ele se torna não somente algo mental, algo que é metafórico, mas esse desejo por algo se torna fisiológico, a ponto do seu corpo responder por esse desejo, ter tesão em alguma coisa. Se você tem algo que você deseja desse jeito, sabe? Que você assim, caramba, eu quero ter, é isso. Sabe? Você vai chegar quando você tiver isso. O problema é que a maioria das pessoas não quer isso. Pelo menos não desse jeito. Eu me lembro, mudando de exemplo, né, quando eu quis ter a minha casa. Na época era impossível, né, mas a gente tinha esse desejo, esse anseio, não, a gente vai ter a casa. E a gente começou a procurar, né? Fomos em imobiliárias e ao longo desse desejo, portas se abriram. Eu não vou contar aqui, que daqui a gente já está chegando no final do nosso dia de hoje. Eu gosto de ficar aqui mais, no máximo 30 minutos com vocês. Falta 7 minutos para a gente terminar. Então você tem que ter esse desejo, esse tesão. Não, eu quero, pá! Né? E aí você traça, né? Você tem aí a questão da sua preparação, mas você tem que desejar ardentemente, né? Vou falar uma palavra mais bonita aqui, né? Desejar ardentemente. Não, mas eu gosto da palavra tesão, é isso mesmo. De você ter um tesão, algo que sai da sua mente e transforma até o seu corpo, de tanto que você anseia, de tanto que você deseja algo, né? Então é isso, sabe? Você saber onde você quer chegar, você tem que ter isso. Não, eu vou conseguir. Não, eu quero fazer uma faculdade, eu vou fazer a faculdade. Vou trazer... esse é um exemplo muito legal. Eu me lembro de uma amiga que ela queria fazer faculdade. Só que ela não tinha dinheiro para poder fazer a faculdade. E aí o que ela fez? Ela falou assim, eu vou fazer a prova e vou passar. Ela não tinha dinheiro, era uma faculdade particular. Ela não tinha dinheiro. E aí eu falei assim, eu vou fazer a prova e vou passar. Depois que eu passar, eu vou ver. E assim ela fez a prova, né, o vestibular lá que era necessário. E aí passou no vestibular. E passou bem colocada. Ficou, se eu não me engano, ali, se eu não me engano, da turma dela, inicial, tinha umas 60 pessoas. E ela conseguiu ficar ali entre os top 5, né, os 5 primeiros ali. Como ela ficou entre os 5 primeiros, ela falou assim, eu não tenho dinheiro para poder pagar a faculdade. Eu vou conversar com o coordenador do curso e falar que eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade e eu quero uma gratuidade. E ela foi falar lá com a pessoa. Quando eu falo que ela não tinha dinheiro para pagar toda a faculdade, tá, gente? Entenda isso. E aí ela foi, passou, falou, olha, meu nome é fulano. E aí eu fiz o vestibular, passei, fiquei lá na listagem, lá entre os 5. Só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para poder pagar a faculdade. Eu quero um desconto, porque eu quero fazer e provei que eu consigo fazer
bem isso nas questões que você colocaram. Aí, como é que você faz? O coordenador, como é que você faz isso? Você vai, entra, tal. Não, mas não quero me falar. Vamos fazer o seguinte, é muito difícil, mas vamos conversar com o reitor. Você tem alguma empresa, alguma coisa que você trabalha? Fala assim, olha, eu trabalho, mas essa empresa aqui não tem desconto. Você tem algum conhecido, vereador? Fala, não tem, né? Então, poxa, tá difícil, mas eu vou tentar ajudar você. Escreve uma carta e eu vou entregar isso pro reitor da instituição. E vamos ver o que ele faz. E ela assim fez. Seguiu a orientação do coordenador, escreveu uma carta de punho, nada de como é que chama? Impresso. Escreveu uma carta de punho, contando a história dela é fantástica, né? Um outro dia até eu posso contar a história dessa amiga, mas ela sofreu muito na vida, sabe? Com relacionamentos, sabe? Foi criada por uma matriarca que perdeu o pai, sabe? Muito cedo, ajudou a criar o irmão. Então, assim, uma pessoa sofrida, mas que venceu na vida, né? Tava vencendo, mas não tinha recurso financeiro, mas estava vivendo uma boa vida. E aí ela escreveu toda a sua história e passou para o reitor. Essa história na carta, né, comoveu o reitor. O reitor não deu 100%, mas ela conseguiu, na época, 80% de desconto. Gente, isso é inédito, né? É muito difícil você conseguir um negócio desse. Às vezes você consegue 50%, 30%, 40% de desconto. 80% é um valor, assim, muito ínfimo. Se eu não me engano, ela pagava menos de R$200 por mês, né? E fez a faculdade. Atua na área dela hoje, sabe? Porque ela tinha tesão no negócio. Né? Ela tinha esse desejo ardente, esse anseio, e conseguiu fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já caminhando para o final, faltam 3 minutinhos aqui, de que é preciso insistir em prosseguir, mas entenda que você não precisa necessariamente só ter exaustão. Essa é a palavra. Porque às vezes você deseja algo, só que você se desgasta demais. Você tem algo que você tem que alcançar, mas cuidado. Eu coloquei aqui uma frase que eu quero passar para você. É preciso insistir em prosseguir, não parar até chegar. Isso não significa que você não possa descansar. Vou repetir. É preciso insistir em prosseguir, não parar até chegar. Isso não significa que você não possa descansar. Às vezes a jornada é difícil, gente. Às vezes uma jornada... As pessoas, muitas vezes, não conseguem entender a diferença de uma jornada de 100 metros, aliás, de um caminho de 100 metros para uma jornada de quilômetros. É diferente. O ritmo é diferente. A passada é diferente. Então você tem que ter esse tesão, esse desejo ardente, mas entenda que muitas vezes a passada é diferente para cada coisa que você quer alcançar. Não confunda uma corrida de 100 metros com uma jornada de quilômetros. Compreenda isso. E claro, mais uma vez eu falo com vocês, tem que ter também a preparação. Gente, ficamos aqui esse tempo, né? Hoje eu até falei mais do que orei, eu vou orar agora com vocês, até porque nós começamos com isso, né? Café, oração e planejamento. Cafezinho tá aqui, que é a minha aguinha aqui diária, né? Já falamos sobre a questão de planejamento, né? E eu quero agora orar com vocês. Mais uma vez a frase: é preciso insistir em prosseguir, não parar até chegar. Isso não significa que você não possa descansar. Vamos orar? Terminamos aqui. Como eu disse, eu gosto de ficar aqui no máximo meia hora com vocês. E ó, tá subindo aí a galera, tô vendo aqui, acompanhando. Poxa, dezenas de pessoas conosco aqui. Tá aumentando o número por dia, hein? Que legal, muito legal mesmo. Compartilhe aí depois isso com essa ideia com pessoas, né? Tem um videozinho que eu coloquei ontem e vai ser o vídeo que eu vou colocar de novo, porque isso aqui vai ficar numa outra plataforma, né? Eu vou deixar o vídeo numa outra plataforma e vou deixar o link lá
para vocês. Aí vocês depois peguem um link, compartilhem com outras pessoas, que é muito legal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão conosco aqui agora. Ah, Deus, obrigado por elas estarem nesse projeto, meu Pai, de café, oração e planejamento. Ah, meu Deus, como nós falamos aqui, aonde nós queremos chegar. Eu não sei aonde cada uma dessas pessoas querem chegar. Eu sei aonde eu quero ir e aonde eu quero chegar. Mas eu não sei o que elas querem. Mas eu peço que o Senhor as ajude, Deus. Ah, meu Pai, seja uma faculdade que eles querem fazer esse ano, seja um emprego a quem está desempregado, seja adquirir um bem, uma casa, um carro, eu não sei o que eles querem, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor pode ajudá-los. E, meu Pai, estamos aqui por isso, para termos planejamento, para sabermos aonde queremos ir, traçarmos um plano, nos prepararmos para isso, para que nós possamos alcançar. Ajude, meu Pai, cada uma dessas vidas. Ajude, meu Deus, cada um na sua realidade, porque, meu Pai, a nossa dependência está em Ti. Sim, eu falo isso. A nossa dependência está em Ti. Não somos independentes, nós somos dependentes da Tua presença, da Tua graça. Então, ajude cada vida. Assim como Abraão. Abraão, ele teve uma ordem. Abraão recebeu uma ordenança e ele obedeceu. O Senhor falou para ele sair, ele saiu. O Senhor falou para ele romper, ele rompeu. Ele não sabia qual era o seu destino final, mas ele obedeceu a ordem que ele recebeu no momento. Que nós possamos ser assim. Às vezes nós podemos não ter o vislumbre de todo o projeto, de todo o trajeto, de todo o plano. Mas naquilo que nós temos, nós possamos executar bem aquilo que foi dado de direção, aquilo que foi dado de ordenança para nós. Meu Pai, que o Senhor continue abençoando cada vida. Vamos seguir aqui ainda. Ainda temos mais 20 dias nessa jornada de café, oração e planejamento. Abençoe, meu Pai, cada vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada vida. Que nós possamos seguir crescendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço, gente. Até amanhã, 5h30 da manhã, aqui. E depois eu vou colocar nos stories o link desse nosso tempo de hoje. Beleza? Um abraço, tchau, tchau, até amanhã.